Fala, turma, tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast, Ju. Tava com saudade de você, Ju? Não tempo, né, que a gente se encontra. Você fez com o Melo semana passada. Você ficou com ciúmes? Não, ciúme não, porque o Melo, mas eu fiquei assim, querendo estar aqui com vocês. São fofo. Fiquei. E a gente resolveu fazer um podcast do nada, né, Ju? Foi talento. Completamente do nada, Luizão. O Luizão ficou 2 horas testando o microfone, que é o que ele sempre faz. Mas por que esse podcast do nada? Porque a gente tá com uma convidada inusitada também aqui. E a gente começou a pensar aqui e veio, porque a gente gosta de se orgulhar que o podcast é no talento, né, Ju? É no talento. É no talento. Porque, afinal de contas, podcast é pra ser um bate-papo. É isso aí. Não é entrevistado, né? Não é. Não é uma entrevista. Você sabia, eu vou confessar um negócio aqui, isso fez uma diferença total. Nada a ver com o podcast, já vem anunciar o convidado e tal, mas só um parênteses aqui. Você sabe muito bem que a admiração que eu tenho pelo meu pai, tudo que ele representa, enfim, várias decisões na minha vida. E tem uma que o meu pai, eu não entendia isso, eu não sei nem se ele queria falar isso por um motivo específico, Ju, mas ele sempre falou comigo assim, eu ia viajar, eu gosto muito de conversar, né? Acho que isso é notório. Uhum. E eu ia viajar, alguma coisa assim, Luizão, e eu falava assim, pai, ou a gente ia caminhar, eu ia caminhar, sabe? Com ele e tal. E aí eu falava assim, pai, vou te falar um negócio e tal, tem uma coisa pra te falar. Aí ele falava, fala, sei lá, ele tava se arrumando o sapato e tal. Ou colocando a mala, ele fala. Eu falei, não, daqui a pouco eu te falo pra gente poder ter assunto. Isso acontecia muito quando eu ia pra roça, lembrei agora. Aí ele falou, não, cara, você não tem que guardar coisas pra conversar. Conversa tem que vir. E daqui a pouco você cria outras coisas, você pensa em outras coisas. E isso estimulou, acho que minha mente a sempre estar pensando em algo. E acho que nem sempre comecei essa história. Não, mas legal. Mas ela faz assim. Só pra dizer que a gente gosta de conversar. Exato. E por isso que a gente fala. Ah, lembrei. Pra falar que isso também acontece direto. Você reparou no podcast? O pessoal que segue o podcast sabe que isso acontece direto. Porque, na verdade, quando a gente fala que é no talento, que não é no talento. Conversa é pra vir de maneira fluida. A gente não tem que ficar criando roteiros e tudo mais. Não faz sentido pra mim ser um podcast, concorda? Concordo. Se não concordar também, né? Se não concordar, né, Luizão? Enfim. Então, a gente tá aqui com a Jane, é isso? Isso. Jane é estudante de medicina, a nossa primeira estudante de medicina convidada no podcast. Tu vê que a gente tem uma residente de carreira. Estudante de medicina é a nossa primeira. E ela não está aqui à toa. Jane é nutricionista, então tá aí fazendo medicina depois de uma outra profissão. Então ela tem uma grande bagagem já na área da saúde. Eu não sei, eu vou anunciar isso aqui porque foi a Ju que falou, mas eu quero que ela me conte essa história. E tem uma fábrica de sabão, é isso? Sabonete. De sabonete, é isso? Sabonete mesmo. Não, sabonete, tem uma fábrica de sabonete. Eu quero muito saber dessa história. Já comprei muito dela. E está no 3º período da faculdade de medicina, né, Jane? Na verdade, E aí? Seja bem-vinda. Obrigada pela vontade, conversa, fala. Boa tarde, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, dessa nova aventura, que eu falo aventura porque é uma loucura, né? Depois de 15 anos de formada, eu estar tendo a oportunidade de estar realizando um sonho desde criança, que é adentrar na medicina, e isso aconteceu o ano passado, e eu tô super feliz. Estou indo agora pro 4º período, e é isso, tô amando. É uma aventura muito louca, todos os sentimentos e emoções muito loucas. Legal. Mas tá sendo bem positivo, assim, né? Mas e o nome desse podcast que eu acabei de pensar aqui agora, que na verdade é o que eu pensava, no caso da Genal, que ela pensa, quando eu tava no 3º período de medicina. O que você acha desse nome? Não, eu gostei, eu só tô tentando pensar no que eu pensava. Não precisa também ser... Não é uma coisa tão assim... Tão específico, sei lá, o que eu pensava quando eu tinha... Em 2000, nem sei quando eu tava no 3º período de faculdade. Tô pensando aqui, eu lembro que no meu 3º período foi quando eu comecei a frequentar o hospital. Eu tive um professor de cirurgia. Talvez isso explique muita coisa, né? Poxa, depois, o que aconteceu comigo. Então já tem um podcast, pessoal, da história da Ju também já. Isso. Então, boa. E aí eu comecei a frequentar o hospital no 3º período, eu frequentava a sala de trauma. Então ali eu comecei a suturar e eu lembro que eu tremia, Jane, eu tremia.
assim, eu suava, porque eu não sabia as coisas, e acabava que ele me botava lá pra ir treinando, e acabou que isso, com o passar do tempo, fui criando tanta afinidade com aquilo ali, eu fazia com tanto gosto e fazia muito bem, assim, eu continuei frequentando essa sala de trauma até os últimos períodos da faculdade, e no final, assim, eu dava ponto de forma brilhante, assim. Mas a fazer sutura. O Mel tava te dando aula de ponto. De nó, era de nó. Tá. Fazia sutura muito bem, tudo, e eu acabei tomando gosto pelo trauma e pela cirurgia, foi nessa época. Depois eu mudei o caminho, Graças a Deus. Sim, dá um ponto, depois conversar com a gente, perguntar a opinião dela e saber como é que ela tá fazendo, e depois eu conto uma história também, que eu acho que eu nunca contei ela em público pra ninguém. Mas, Jane, o que você acha disso? Assim? Qual é a sua perspectiva? Você tá no terceiro período, a Ju acabou de falar que é terceiro, quarto. A gente tá falando terceiro período, mas isso vai ser entre terceiro, quinto, sexto, enfim, vai ser durante a faculdade. Né? O que a gente pensava quando tava na faculdade, no início da faculdade. O que você acha hoje? Primeiro, você já faz alguma coisa prática fora... Só um parênteses, né, gente? A Jane tá aqui também, outros motivos que ela veio conhecer a sede da MD Ensino, conhecer todo mundo aqui. Então, quem quiser também, né, só mandar um direct pra Ju e a gente combina de vir aqui, tá bom? Dito isso, o que você pensa sobre isso, assim, Jane? Você já tá se preparando, já tá fazendo, acompanhando algum médico, que geralmente isso acontece na faculdade? E até mesmo o que você pensa sobre isso, sobre fazer isso? Eu acho assim... quando você já está no terceiro período, algumas coisas do básico, né, do ciclo básico, você já começa a vivenciar, agregar, né? Eu tive uma oportunidade também de estar acompanhando a sala de trauma, porque eu não sou de Vitória, eu moro em Campos do Goytacazes, no estado do Rio, interior. E lá também eu tive a oportunidade de estar acompanhando o sala do politrauma, onde também os acadêmicos lá, a maioria, né, fazem essa parte das suturas, eles estão ensinando sutura. A Juliana aí me deu uns feedbackzinhos, me ensinou em casa também, uns pontinhos, sério. Caraca. Falei, Ju, vem cá, me ajuda aqui. Tô com dificuldade nisso, preciso de aprender isso. Então, assim, eu falo por experiência, né? Eu acho que nós, estudantes, a gente tem aquela ansiedade aflorada, né? Querer chegar, só que a gente tem que chegar com cautela, com mais cuidado, que a gente não sabe tudo ainda, mas que, graças a Deus, tem profissionais muito bons e disponíveis, assim, para estar ensinando. E eu acho muito importante, quem tem oportunidade, quanto antes, melhor. Eu acho que fica até mais fácil a didática, né? A teoria, quando você agrega com a prática. Isso eu falo por mim, porque eu sou muito visual. Então, o que você me ensina ali, ó, é assim, assim, assado. E quando chega na teoria, fica muito mais fácil de entendimento. Legal. Assim, ó, eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente de vocês e uma experiência que não foi positiva para mim, de ter buscado estágios. Eu entrei na faculdade muito novo. Eu entrei na faculdade e eu tinha recém feito 17 anos. Por uma situação que a minha mãe era professora de ensino, né, de alfabetização de um lugar chamado Prata, que é um distrito de Varriçai, no Rio. Então, divisa com Guaçuí, sou de Guaçuí. E a minha mãe, naquela ocasião, não existia babá, essas coisas não tinha muito, né? E a minha avó era diretora da escola. E a minha mãe era professora dessa escola. E a minha mãe me levava para a escola junto com ela, então eu acabei sendo alfabetizado pela minha mãe de maneira precoce, assim. Sim. E aí quando eu fui para estudar na escola lá além de Guaçuí, me colocaram no grupo que não estava lá, que eu devia estar, e falaram, não, a professora chamou minha mãe e falou, mas ele já sabe muita coisa, acho que ele podia aproveitar e adiantar a vida dele. Naquela ocasião minha mãe optou por isso, até hoje inclusive ela nem gosta, ela até acha que ela acabou me expondo muito a coisas as quais eu não era maduro para aquele momento. E a minha história tem um pouco a ver com isso, assim, minha perspectiva sobre isso tem um pouco a ver com maturidade. Então, por conta disso, eu acabei o terceiro ano com 16 para 17 anos, fiz setembro, e logo dezembro entrei na faculdade, passei na faculdade. Tanto que eu não fui na minha calorada, e nem na calorada que eu era veterano, porque eu não podia entrar se não tivesse 18 anos. Então eu não fui nas duas primeiras caloradas, assim, sabe? Isso foi muito frustrante, muito duro no começo. E aí, por uma questão de maturidade, hoje eu tenho certeza disso, eu no começo da minha faculdade, eu não queria
não tinha intenção nenhuma e não queria acompanhar ninguém, sabe? Eu vi alguns amigos aí, terceiro, quarto, quinto período. Ah, não, mas eu vou acompanhar no final de semana, nas férias e tal. E eu não queria, não tinha intenção, até porque do ponto de estudo, eu nunca fui tão visual. Eu sempre precisei estudar do meu jeito, assim, sabe? Particularmente não sou uma pessoa que, se você ficar me ensinando ali, fazendo algo, eu preciso ver o que você fez, me dar um gatilho, eu estudar e construir a minha narrativa acadêmica, assim, na minha cabeça. Mas, dito tudo isso, ainda assim, meu pai, no terceiro pro quarto período, se eu não me engano, terceiro pro quarto período, ele arrumou, rapaz, Dr. Fernando, não vou esquecer o nome dele, um cirurgião, ele frequentava o Guaçuí e ele arrumou para eu poder acompanhar esse Dr. Fernando nas férias do terceiro pro quarto período. Olha essa história. Acho que é por isso, inclusive, que a gente vai construir nossa jornada, né? Acho que é por isso que, inclusive, eu detesto centro cirúrgico. Eu detesto centro cirúrgico, sempre detestei. Já te contei isso? Já. Já te contei? Aham. Você sabe que vem. Aham. Então aí eu fui, hoje ali e todo mundo estivesse dando, fui pro centro cirúrgico. Fui lá acompanhar em Cachoeiro, esse cirurgião. Só que na verdade o cirurgião já era mais velho, não estava operando muito, chegou lá e falou assim: ah, tem uma cirurgia de mama, de reconstrução de mama, de uma paciente que tinha feito mastectomia por um tumor, estava reconstruindo, um câncer de mama. E aí pediu pro colega dele, cirurgião plástico, cirurgião plástico ainda, pra eu poder acompanhar, acho que era plástico, pra eu poder acompanhar a cirurgia. E eu tava lá acompanhando a cirurgia, e achando aquilo, Luizão, extremamente monótono, assim. Eu olhava para aquilo e falava: o que eu tô fazendo aqui dentro desse negócio? O cara dando sutura e puxa coisa e cheiro de pele queimada. Eu já dormindo assim, cara, porque você sabe, eu sou muito monótono, não consigo ficar muito... E aí até que eu tô meio dormindo assim, ó. E aí tinha, né, o campo na barriga da paciente, assim, né, e tal, não sei o que. O cara colocou uma pinça assim na barriga da paciente, assim, ó. Se era pinça, tesoura, enfim. Eu sei que o negócio começa a escorregar, assim, da barriga dela. Eu vou no meio do campo, assim, vai assim, ih, vai cair. Nossa. E meto a mão, só que eu não tava de luva, não tava de nada. Meto a mão no meio do campo cirúrgico do cara, assim. Cara, o cara olhou pra mim e falou assim: sai da sala agora. Ele só falou isso. Eu lembro direitinho da cara dele, assim, olhando pra mim. Sai da sala. Como ele tava de máscara, já conheci dentro do centro cirúrgico, assim, esperando, se ele me vê, eu ver ele, eu nem sei quem é direito. Cara, eu saí, não falei com o Dr. Fernando, não falei nada, peguei, casei meu pai tinha emprestado do carro dele pra eu poder ir de Guaçuí a Cachoeiro. Saí, fui direto embora, voado pra Guaçuí. Nem olhou pra Nunca trás. mais voltei, falei pro meu pai. E aí eu lembro da minha mãe falando com meu pai, falando: cara, ele não tem maturidade ainda. Ele não quer viver esse tipo de estresse, ele vai chegar ao tempo dele, para com isso e tal. Eu falei: pai, cara, não me impressiona, deixa eu no meu tempo. A faculdade tá lá pra isso e tal, blá, 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 blá. E essa foi uma perspectiva diferente, assim, uma história para trazer uma perspectiva que eu não sei se eu concordo muito. Entendi. Sabe? Principalmente neste ciclo, acho que a gente vai ter o internato. Eu acho que se você fala comigo que é um método seu de aprendizado, ótimo, tem tudo a ver. É uma coisa individual. Mas eu sinto, ou pelo menos na minha época, que pelo que você está falando, e até pelo que a Ju contou também aqui, eu acho que existe uma certa pressão, enquanto você é acadêmico de medicina, para que, poxa, não, você já estuda bastante ao longo do tempo e aí agora chega as suas férias, ou se você tem que acompanhar uma outra pessoa, porque isso vai te desenvolver mais. Eu tenho até dúvida se isso vai te desenvolver tão mais, sabe? Porque, no fim das contas, você está acompanhando a pessoa que muitas vezes você nem sabe da qualidade, da competência. Você tem bons exemplos, a Ju contou dela aqui, você pode ter um cara que vai te ensinar realmente, bonitinho e tudo mais, e talvez nem não. E trazer referências ruins. Não, eu particularmente questiono um pouco. Depois, mais tarde, eu acompanhei em Campos o Guilherme Falcão, um gastroendoscopista, até de Bom Jesus, família, o pai dele é de Bom Jesus, fugiu o nome, vou lembrar agora. Gente boníssima os dois. E aí eu fui pra Campos e acompanhei a endoscopia, isso na virada pro internato. E desde o sexto período eu faço liga de terapia intensiva. E aí eu faço a prática, mas era algo acadêmico, sabe? Não era um negócio assim, tô indo acompanhar um médico aleatório, acompanhar meu professor, enfim, era uma coisa mais organizada. Mas eu tenho essa perspectiva, assim, eu acho que existe muita pressão na academia de medicina para ele poder, desde cedo, ir atrás de estágio, acompanhar, e eu não sei se eu concordo tanto com isso.
respeitando as individualidades. Na minha situação foi mesmo conhecimento, né? A uma amiga que já é da área. Vamos comigo, vamos acompanhar. Então, assim, não foi por pressão nem nada. Eu também não coloco muito peso nisso. Que eu tenho que fazer, eu vou ter que... Não, até mesmo porque isso pode gerar outra, né? Uma ansiedade fora do comum. E você não tem obrigação. É igual o que você falou. Tudo tem seu tempo. Exato. Né? Então, assim, é uma oportunidade tanto que eu vou, mas eu não tenho aquela obrigação de ir. Legal. Por exemplo, tem trabalho, tem prova e tal. É o dia de fazer o acompanhamento, que no caso são os finais de semana. Eu não vou, porque eu dou prioridade ao meu estudo. Porque, de fato, é prioridade agora no momento, né? Então, assim, eu não coloco pressão. Eu vou quando eu tenho oportunidade, né? Então, assim, é igual você falou, tem muita questão da maturidade. Eu vejo que, como eu sou... né, depois de 15 anos que eu falei, já tem uma não preciso falar a idade, já tem uma graduação, já tô dentro do hospital, então tem uma certa curiosidade, né? Sim. Então, isso é de pessoa para pessoa. Do mesmo tempo que tem pessoas que já têm uma certa maturidade, tem outras, né? Igual você falou, tem muito jovem que tem aquela pressão tanto da família, eu tenho que ir, não sei o quê. Até a gente tem que tomar muito cuidado, que é uma linha bem tênue, né? Com relação ao status da medicina, porque eu faço, o que eu não... Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa eu provavelmente, eu acho isso, tá? Até hoje, eu não me sinto confortável entrando no centro cirúrgico. Até hoje, esses dias eu fui... Agora, essa semana eu fui pegar terapia, não? Talvez, Ju, mas eu superei isso já. E pra que eu vou voltar atrás? Não. Mas sabe o que eu acho? Eu já te contei que eu fui uma vez na terapia, né? A gente falei isso. Não, Na verdade, não é que eu fui uma vez. Uma vez, tava com a psicóloga da UTI, ela falou assim, nossa, Gabriel, queria conversar com você pra poder... Aí ela, falei, cara, não quero, tal, não sei o que. Ela começou a me encher o saco. Falei, tá, o que você quer? Aí ela começou, fazer uma terapia comigo lá. E eu sei que ela me questionou tanta coisa que realmente ela tava certa, assim. Só que eu já tinha superado isso, eu tava vendo feliz, eu vivo feliz com isso. Eu falei, cara, você tá me lembrando dessas coisas, velho? Não quero mexer nisso. Obrigada. Eu tô bem, cara. Mas sabe o que eu acho? O seu perfil, ele é muito teórico, assim. É outro completamente perfil diferente, né? Você já falou que não gosta muito de fazer procedimento e tudo. E já é uma parte, por exemplo, que eu gosto, sempre gostei. Então, eu acho que talvez o seu perfil seja um pouco diferente. O que eu acho também que acontece é uma ansiedade da nossa parte também em já querer ir e fazer acontecer. O ciclo básico, ele às vezes é muito chato. Você entra com medicina achando que vai e não vai, aí né? Aí você chega lá, tem que estudar a molequinha da bioquímica lá, você fala, apesar que eu adorava isso. Nossa, é diferente, né, Gabriel? Adorava fisiologia, cara. A gente falou aqui do Dr. Luciano, grande fisiologista que ensinou muito. Eu adorava aquilo, cara. Então, talvez, assim, nessa ansiedade, querer fazer acontecer a medicina mesmo, talvez a gente procure esse serviço aí. Não, faz sentido. Faz muito sentido, na verdade, você querer... E até o pai querer também, né? Falar... Porque botar o jaleco, hoje né? E de branco. Exato. Ainda é muito status, né? Assim, meu pai tinha tem até hoje, na verdade, esse orgulho do filho ter feito medicina. Eu sou o primeiro médico da família, depois meu irmão fez, minha irmã também. E isso no interior, então isso tinha muito, né? Então ele queria... Eu acho que ele queria, mas de fato, cara, eu fui essa semana buscar um negócio no centro cirúrgico, com a Gris, anestesista. Eu não sabia onde eu entrava, eu não sabia que eu podia entrar, até onde eu podia entrar sem a roupa verde. Eu não sabia se eu chamava a Gris, se eu pedia pra ela vir fora. Eu não me sinto à vontade. Comecei a ficar meio desconfortável, sabe? Assim, meio, sabe, quando começa a coçar o cabelo, não me sinto à vontade. Eu acho que tem muito a ver com isso. É um trauma. Eu acho que sim. Claro que, obviamente, depois do internato e tudo mais, eu voltei a centro cirúrgico. Mas, assim, sempre tive uma grande intenção de entregar mais, de estudar mais, de fazer estágio, principalmente depois do internato e tudo mais. Mas centro cirúrgico pra mim era assim, o suficiente. Eu tinha que ir lá, tem que ir lá pegar 10 carimbos. Então tá bom, vou lá 10 vezes pra poder pegar 10 carimbos e tchau e benção. Não era um... É muito perfil, né? É muito perfil. Eu também sou do procedimento. Eu creio que eu vou ser assim, né? Porque eu gosto muito curiosa, então eu gosto de chegar, fazer... Aí tentar ajudar de alguma forma, me sinto útil. Eu acho que é mais linear mesmo, você gostar mais do procedimento. Porque é um negócio mais, né, assim... Você bota a mão ali, né, você vê acontecer. O maior orgulho que eu tenho na minha vida, talvez um dos maiores orgulhos da minha vida acadêmica, eu fui residente homenageado da Universidade Federal do Paraná. Uau! Residente? Eu era residente clínica médica, que tinha 6 anos que não tinha um residente de clínica homenageado.
porque a maioria das pessoas era homenageada de cirurgia. E faz todo sentido, exatamente por causa disso. Porque o cara chega no internado da cirurgia, ele fica dando ponto, vem cá passar o dreno, vem cá, putz, isso é... Você conquista todo mundo, assim, sabe? É muito fácil. Não tô menosprezando os colegas cirurgiões, não, mas porque a prática, ela é muito mais apaixonante, sabe? Certeza. E na ocasião eu falei, cara, eu fico feliz, até foi meu discurso pra ele, eu fico feliz porque vocês me homenagearam por eu explicar Sara pra vocês, era uma coisa... E não era uma explicação de Sara de 10 minutos, né? Era, acho que 2 horas explicando sobre Sara pra ele, sobre hipertensão e tudo mais. Isso me deixou muito orgulhoso. Tem uma plaquinha, nos vídeos aparece a plaquinha lá atrás, até hoje, guardadinha lá não. Legal. Legal. Eu gostava, eu gosto. Mas eu acho que a prática tem um apelo maior mesmo, tem um apelo maior. E como que você, no terceiro período, imagina ou se imagina... Eu não vou nem entrar na parte do mercado, não. Porque acho que isso nem vem ao caso e tudo mais. Ou talvez a gente pode entrar também. Como médica daqui a... 5 anos? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Tá nos dedos. 2027. 2027. Será que eu vou ser residente ainda? Provavelmente, Luiz. Provavelmente. Se continuar me dando aqueles artigos lá que você manda, acho que com certeza. Vai continuar. Né? Tenho quase certeza que sim, né, cara? Depois a gente conta essa história do artigo. Então, o Gabriel, é muito difícil você fazer uma perspectiva a longo prazo, né? Mas é claro que vendo alguns colegas da profissão, né, atuando, o que tem hoje é uma coisa que eu sempre conversei com a Ju, a questão que vocês fazem muito a parte da humanização, né? Legal. Então, assim, eu acho que se você tem essa consciência, eu acho que a gente tem que tratar o paciente igual, né? Igual, você não tem que ter distinção. É porque eu sou médica, eu sou o todo-poderoso. Ali você só tá levando o que você aprendeu. Eu acho que é uma troca, né? Então, acho que eu me vejo muito... Me vejo, né, atuando, mas nessa linha mais da humanização, né, da atenção mesmo com o paciente, esse cuidado. Eu acho um ponto bem positivo da faculdade que eu faço, que é a FAMESC, que eu tô falando. Não, pode falar à vontade. Inclusive, pessoal da FAMESC, um beijo. Segue a gente aí na MDC. Por favor. Agora vocês estão famosos agora pro mundo. É uma faculdade que é nova, formou a primeira turma agora, né? Mas é uma faculdade que tem pleno cuidado, esse cuidado da parte da humanização, né? Então, a gente tem disciplinas que outras faculdades não têm, igual eu te falei, que é a parte da espiritualidade. Achei legal né? demais. Tem matérias que eles estão querendo colocar curricular, que é notícias difíceis. Então, eles estão preparando os alunos, né, para ter uma sensibilidade maior, né? Só falar, eu sou o médico e você é o paciente. Então, a faculdade, ela tá trazendo isso, ela tá trabalhando os alunos desde agora. Então, acho que isso é o diferencial. Se você tiver essa noção, essa visibilidade, eu acho que você tem lugar, você vai trabalhar, você vai fazer o seu nome onde você quiser, né? Onde você pensa em estar. Eu acho muito isso. Gente, acho que é legal, porque na verdade você tá trazendo... É legal ouvir isso, porque no seu terceiro período, você se lembra de... Bem, você é bem mais nova que eu, né? No caso, vocês estão mais nova, mas mais... Tem menos tempo que eu fiz o meu terceiro período que você, né? Exato. Mas é mais nova assim, tá? Mais nova os assim. dois aninhos. Mais nova. Mas você tinha essa perspectiva de humanização, de... Tinha. Ou a sua faculdade te ajudava, te botava com isso já? Tinha. A gente tinha muito, assim, essas matérias. A gente talvez não desse tanto valor. Hoje eu olho pra trás e eu dou mais valor do que às vezes a gente dava na época, mas a gente tinha de tudo, assim. Legal. Antropologia, sociologia, a gente tinha tudo, assim. É muito chato a matéria. Mas a gente tinha tudo. Faz uma e eu não sei se assim, a sua faculdade é particular, a minha era federal, e assim, não sei se faz diferença isso, mas a gente tinha muito um viés, assim, voltado pro SUS, de pensar no SUS. Eu acho que o estudo tá voltado pro tudo SUS, tá voltado né? De olhar para o paciente, cuidar dele como um todo, pensar na família. Isso tudo a gente ouvia na faculdade, assim,
não só terceiro período, mas assim, durante a minha faculdade inteira. Pode falar. E isso é tão interessante que na prática mesmo, você vê que são poucos os profissionais, poucos os médicos que têm essa sensibilidade, né? Essa responsabilidade para com o outro. Então, é até interessante, uma amiga minha falou assim, e aí, você foi no médico, e aí, qual é a sua sensação? Eu falei, cara, eu fico prestando atenção no atendimento que eu tenho. A partir daí eu vou ver se é ok ou não. Justo. Né? Eu vejo como eu sou tratada, Sim. independente de ser aluna ou não. Legal. Né? Eu nem gosto de falar, quando eu vou médico, eu vou de chinelo e bermuda, bermuda e joelho, eu nem falo que sou Eu médico. também não gosto de falar que sou médica. E nem falar que você é estudante. Você é também qualquer um ali. Mas vocês duas falaram duas coisas que é legal, porque a gente tá aqui num choque de gerações, assim. Apesar de você já ter um tempo de outra profissão, mas na medicina, como estudante, é um choque de gerações, assim. Eu vejo que a Ju tá muito mais próxima da sua formação. A minha não tinha nada disso. Tinha nada. Nem o tanto o foco do SUS era tão forte. Assim, não era tão grande. Por exemplo, eu não passei, sei lá, 2, 3 meses na unidade de base de saúde. A gente ia lá e era uma parte do internato de medicina que era assim, tava começando a ter que ter unidade de saúde, PSF e tudo mais. Então era muito mal estruturada, muito mal organizada. Tive nada. A minha faculdade, em especial, era muito hospitalocêntrica, assim. Mas acho que a maioria era. Até porque também tem que eu acho que isso é legal, isso não é uma coisa ruim, mas é uma reinvenção. Porque as faculdades hoje tem um número maior de faculdades, e antigamente você tinha um hospital com uma faculdade. A faculdade tinha um hospital dela, assim. E hoje já não é tão simples isso. Os contratos da faculdade com hospitais são cada vez mais difíceis, nem todos os hospitais querem receber tantos acadêmicos, ou pelo menos uma quantidade tão grande, enfim. Então, na minha época, isso ainda existia bastante. O que, por um lado, foi bom, por outro lado, não. Porque eu acabei de falar que eu não tive nada de saúde básica, nem nada disso. E muito menos eu tinha essa perspectiva de humanização e tudo mais. E eu tenho um foco muito grande, experiente, humanização e tudo, é muito, muito, muito pela minha mãe. Minha mãe é extremamente... assim, minha mãe, ela é a paciente mais chata que eu já vi na minha vida, é minha mãe. Não minha mãe em si, porque minha mãe, graças a Deus, nunca foi muito paciente, mas a minha avó, na época de faculdade, eu fui inclusive fazer faculdade em Itaperuna por isso, a minha avó estava tratando de um câncer de mama, então ela ficou muito tempo, ela ficou quase a faculdade inteira quase tratando e tal, enfim. E ela era muito paciente, assim, né? Minha mãe tava lá. E ela brigava e achava ruim. Não com os médicos que atendiam minha avó, que ela até gostava, mas todo o processo de assistência à saúde, ela era muito... Minha mãe era muito crítica. Sempre foi muito crítica disso. Então ela sempre pegou muito no meu pé pra gente ser um médico humanizado, pra eu e meu irmão a gente ter aquela história do paciente no foco do cuidado. Então foi uma história que me construiu como médico hoje. Mas foi uma história pessoal e talvez alguns prints mentais meus, alguns drives mentais meus, mas mas nem um pouco foi da faculdade. Teve a mudança da grade curricular também, recente, né? A gente comentou no podcast com o Pedro, né? Isso. Em 2013 mudou a grade e aí veio mais voltada para atenção básica. Então talvez tenha tido alguma mudança também por causa disso. E aí entra no que você falou, assim, muitos médicos hoje não têm isso, não fazem, não se preocupam. Talvez estejam começando a se preocupar agora muito mais com a questão de mercado, de olhar para a experiência do paciente como uma coisa de marca, de brand, mais do que propriamente... de fato que ele é. Que ele seja, exato. E eu acredito nisso, honestamente. Porque também não tiveram. Quando você fala, que você falou antes aqui nos bastidores aqui sobre a questão da espiritualidade, poxa, incrível, cara. Nunca tive isso. Eu tive uma matéria de psicologia, foi o mais próximo que eu ficava dando cantada na minha esposa hoje. Era a única aula que eu ia pra trás. Eu sempre tentei em primeiro lugar da cadeira. Assim, por uma questão de foco. Eu precisava de foco, de ouvir, eu anotava no caderno.
E aí, na aula de psicologia, eu ficava indo lá pra trás, depois eu começava a contar, quando eu tava vendo o podcast, eu podia contar essa história. Aí ficava pé da vida que eu ia falar, cara, eu te via vindo, você nunca saía. Né? Aí você via, encostava numa mesa de quando você ia chegar perto de mim e falava, vem esse chato. É chato nada, chato Ela nada. queria também. Ela Tá Luizão, pô. Uma atençãozinha. Eu gostava, cantei ela falando sobre Freud. Falava Freud, aí vai dar uma... Chavecar ela. É feio. Muito Luizão, foi bom, feio. muito bom. E aí, Ju? Massa. Conta mais agora da sua história. Qual Não, história? Sua história não. O que você quer falar? Ai, meu Deus, assim? É. Não sei o que eu, Não. sei o que eu quero falar. Eu tenho pergunta aqui, mas eu quero saber de você. Você não falou que você é talentosa? Não é no talento. Caraca, assim, na Naquele pressão também não funciona, não. Fala aí, depois que eu falo. Tá. Você falou, você é nutricionista. Uhum. E você trabalhava com nutrição? Sim, sempre trabalhei. No hospital, né? É. Sim, eu sou preceptora de estágio pela universidade lá de Campos. E sou concursada pública Trabalha do município. Sim. Trabalha ainda? Ah, que massa. E a sua turma hoje tem mais gente formada em Na outras minha áreas? turma, Como é que é? a minha turma é uma turma de reingresso, né? Legal. É uma turma que 90% da turma trabalha para pagar a faculdade. Pô, deve ser uma turma bem madura, né? A Assim. turma A gente falou de sensacional. maturidade aqui agora. Uma turma sensacional, super madura, tanto que nossa turma tem uma rixazinha com o A e o B. Porque o A é de vestibular, são os mais novinhos, né? Dos 18, 19, 20. Era eu na época. E a nossa turma é a galera já mais velha, casado, com filho, dos 30 e blau, né? Mas a gente... Mas a gente- treta da sala de faculdade, vai acontecer. Ela vai sempre. acontecer em qualquer Você circunstância. sabe que eu sou crítico disso. Né? E o Gabriel sempre tem uma opinião muito bem formada sobre qualquer coisa no mundo. Não, mas ela já participou de curso meu aí falando sobre isso. Quando eu falo lá sobre liderança, eu falo que eu acho que as pessoas... o principal momento de network, que teria habilidade de desenvolver network, é na Com faculdade, certeza. internamente Aham. e externamente. Só que aí alguém resolve, é natural isso, mas alguém resolve falar que você tem que competir com os outros. Sabe? Eu acho super legal competir. Eu sou competitivo. Eu falava isso muito com a Érica, que é mentora nossa. Às vezes ela falava assim, porque lá na Santa Rita, na UTI que eu coordeno, tem UTI 1, 2, 3. E aí eu faço a coordenação da UTI, eu junto com o Vitor, mas faço a coordenação da UTI e faço a rotina da UTI 1, o Vitor da UTI 2 e a Paula da UTI 3. E aí só que é todo mundo no mesmo ambiente. E aí a Érica adorava falar assim, que a UTI 1 tem menos PAV, tem menos infecção de catéter, a UTI 1 morre menos. Coisa que era da cabeça dela, essa estatística aí, entendeu? Pra falar que era mais legal a UTI 1. E eu falava, mas eu sou competitivo, doutor. Aí eu falava, Érica, eu sou extremamente competitivo. Mas a competição ela não pode ser dentro do time, sabe? E dentro da faculdade, da sua faculdade, e até mesmo quando você olha para outras faculdades, essa competição, na minha opinião, ela é uma perda de oportunidade de network. Para muita gente, não. Muita gente constrói network aí. Mas eu acho que na faculdade a gente deveria mudar um pouquinho, já que a gente tá falando de maturidade, a gente devia amadurecer um pouco e começar a olhar para network desde aquela ocasião. E na forma que a gente se expressa, na forma com que a gente se conecta com os outros, na forma que a gente se conecta com as outras faculdades, com os nossos outros colegas de turma. Tentar agregar, porque no fim, na hora que sair na selva e do mercado, isso conta muito, Com cara. certeza. Isso conta muito. E eu tô te falando um negócio que eu vejo hoje, exatamente isso. Eu falo com a minha esposa, com a Isabela, eu falo isso há algum tempo. Chega uma fase da carreira e você começa a carreira. Começa ela, né? Você vai formar e tal, e começar. Depois, e aí você vai dando um murro em ponta de faca. Você faz a residência, você faz, enfim, sua especialização ou não, enfim. Chega um momento, Jane, que as coisas começam a acontecer. Por N motivos, mas tem um motivo que pouca gente interpreta, pelo menos é a minha opinião. Que os seus pares também estão com cargos de influência. Ou conseguem ser influenciadores. Eu não estou falando aqui de influenciador digital. Uhum. Eles conseguem influenciar. Então, se você vai hoje lá numa ginecologista, por exemplo, que foi colega de turma da minha esposa, citando ela toda hora como exemplo, mas ela vai e indica, minha esposa faz fertilização, ela é reprodução humana. Então, essa ginecologista, que hoje tem um cargo de influência aqui na cidade, indica minha esposa.
Sim. Aí eu que faço terapia intensiva. Tem amigo meu que tá com cargo de gestão, de coordenador de hospital. E aí ele tem o meu contato. Tem amigo meu que é deputado. E a gente, com isso, começa a conectar redes em prol do paciente. Claro. Então, eu acho que a gente perde muito essas oportunidades de construir, ou não, alguns perdem, outros não, de construir esse network desde lá da faculdade. Muito por rixas e opiniões e brigas de escola. Mas essa questão dessa rixa assim, que eu citei, de eu sei que você tá brincando, eu sei que você tá brincando. Eles não caem na porrada, não. Não, é super de boa. Eu tô te dando um sermão que não fica com medo de Imagina. Você fala a questão da maturidade mesmo. Nós já temos essa mentalidade. Ali não adianta um competir com o outro. Ali a gente tem que tá unido, né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que já pensar nessa rede de network mesmo, a gente tem que se ajudar ali dentro da faculdade. Porque é um momento em que tá todo mundo, a maior parte do tempo, dentro da faculdade, dentro de uma sala de aula, né? Deixa a família, por exemplo, minha família é aqui do Espírito Santo, então eu moro no Rio Só. Eu e minha irmã, né? Não só não, eu e minha irmã. Então, assim, a gente sai de casa pra conviver com... E a gente tem que tornar aquele ambiente, né, o mais leve possível. A gente precisa de se conectar, igual você falou. Então, graças a Deus que na minha turma, a gente tem essa mentalidade. É uma turma muito maravilhosa, assim, sou apaixonada com eles. Então, a gente se ajuda, né? Não tem essa questão, que você é isso, você é aquilo, não. Ali é todo mundo, um ajudando o outro. Legal. Pode falar. Eu ia falar que tem umas pessoas que ligam o louco, assim, no network, mas com certeza. Né? A Ju talvez seja uma delas, né? Que sacaneia o preceptor, né? A gente vai contar essa história, Ju. Vou pura te falar mentira. que eu sou meio que Juliana da vida aí também. É pura Ela mentira. caga o network. Desculpa a palavra, caga, mas joga o network no ralo, né? É pura mentira, gente. Confia em mim. Olha aqui, ó. Confia em mim. Eu nunca faria isso. Faz esse corte depois. Quem tem medo. Eu tenho medo. O que você ia falar, Ju? Ô, Jane. Verdade. Boa. Ó. Exato, eu corte isso. Ô, Jane, assim, quando você olha pra frente, assim, o que te dá mais medo? Da faculdade, né? Olha, faculdade. Faculdade, na tá formação. bom. O que te dá medo, assim, Legal. quando você olha pra frente? De não dar... Assim, é muito complicado de falar, porque passa várias coisas na cabeça, né? Várias. Não consigo te pontuar uma. Pode falar, Né? mas Dá uma ansiedade, bate aquela ansiedade desde já. A gente tem que toda hora controlar isso. Falei, gente... Daqui 4 anos e meio, o que eu vou fazer? Como que eu vou ser? Né? Será que eu vou ser uma boa profissional? Dá medo de você não conseguir ajudar quem de fato precisa de ajuda, né, no paciente. Tem toda essa preocupação. Então, Legal, porque isso é legal você falar, porque é uma preocupação muito com a sua capacidade de entregar o resultado. De integrar o resultado. Entregar o resultado. Bonito você falar isso, que não é muito sobre minha preocupação com o mercado, é óbvio que talvez passe por isso, mas... Ganhar dinheiro, né? Mas a gente vai... É legal você falar, porque a gente, de certa maneira, vai perdendo um pouco isso, né? As pessoas têm uma tendência a perder e começar a se preocupar muito mais com a carreira, com ganhar dinheiro, do que propriamente com a qualidade do resultado entregue, né? Muito boa essa perspectiva. Hoje eu penso nisso quase todos os dias. Pra não falar todos os dias, quase todos os dias. De fato isso, essa entrega. Será que eu vou, né, conseguir entregar? Eu penso muito no que, né, no que eles me confiaram. Que é a saúde, é a vida. Legal. Então eu tenho essa preocupação. Mas sabe que eu tenho essa mesma preocupação quando eu me penso daqui a 1 ano e meio, né? Sério? Porque tá acabando, né? Porque assim, hoje eu tenho uma dúvida, Gabriel, o que eu faço? Mas de novo a gente volta no network. Sozinho. Gabriel, o que eu faço? E lá eu vou ter que tomar, tem umas decisões que, por exemplo, tô com o Vitor, né? Que eu olho pro Vitor e falo, Vitor, decide aí, eu faço a menor ideia do que faz, assim, entendeu? E eu fico me pensando, daqui a 1 ano e meio, eu que vou ter que tomar essa decisão, será que eu vou dar conta? Mas, de novo, tem o network, eu acho, né? Network que vai, o apoio, aquilo que a gente já até falou também em podcast, eu acho, sei. Que a gente não tá mais sozinho. Nunca estivemos, eu acho, o médico de uma maneira geral, porque sempre teve uma equipe, quase sempre. Se você tá no ambulatório, você tem um tempo a seu favor. Você precisa tomar a decisão exclusivamente naquele momento. Você pode sair, perguntar, estudar, procurar uma informação maior.
Se você está num pronto-socorro, numa UTI, numa enfermaria, você certamente tem um time a seu favor. Esse time não necessariamente passa só por colegas médicos, passa pelo enfermeiro, pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo. Então, eu não sei, assim, esse medo, eu acho que eu entendo ele existir, mas eu acho que ele é diluído, porque ele só vai aumentando o seu nível de decisão, entende? Você fala comigo, hoje a gente tem uma empresa, presta serviço, tomo decisões em esferas não só assistenciais, mas que impactam muitas questões assistenciais também. Não me dá medo? Dá pra caramba, mas se você olhar o nosso grupo aqui, eu, Rafael, Priscila, o tempo inteiro, a gente se apoiando em decisões. Eu falo com o Vitor, a gente sobre a coordenação da UTI. Então, no fim, se você cultiva o network, sua rede, por isso que pra mim é tão importante isso, isso te desonera desta preocupação. Não pode te excluir da sua responsabilidade de tomar decisão. Mas a sua decisão ela pode ser muito mais assertiva se você entender que que você não vai tomá-la sozinha, que você vai ter apoio e que você deve ter apoio, seja literatura, seja colega, seja time, seja um mentor, que vai sempre existir alguém que de uma maneira geral te mentoria. Pra trocar, né? Pra essa troca, esse feedback. Porque a dúvida ela vai surgir. Exato. Né? Essa incerteza ela vai surgir. Peraí, quem eu posso perguntar que vai me ajudar nisso? Né? Exato. Eu diria que a gente tem que ter muito mais preocupação com não perder a intencionalidade de se preocupar em entregar o melhor resultado. Sim. Do que propriamente de estar sozinho para tomar a decisão para entregar o melhor resultado. Porque se eu tenho a intencionalidade de entregar o melhor resultado, primeira coisa que eu tenho que me vestir é da humildade de falar, olha, isso aqui talvez seja legal eu perguntar para mais alguém, para o time acionar um mentor, um colega, ou enfim, um mentor de curso, que seja, qualquer coisa. Então quando você tem essa intencionalidade, não perde essa intencionalidade, para mim ela é mais importante do que perder o medo. Porque quando você fala do medo, você quer o quê? Perder o medo. Todo mundo quer vencer o medo, né? Então, quer se sentir preparada para vencer esse medo. Mas eu acho que esse medo ele não deve ser um medo, ele deve ser um modo operante seu, assim. Ele deve ser um modo de operação seu, que é sempre me preocupar em entregar o melhor resultado e para isso sempre me apoiar em mais informações e tudo mais. Lembrando que no fim das contas é importante você tomar a decisão. Pode ser também... O medo, ele é importante demais. Pra tudo, né? Faz crescer pra também, tudo. né? Se você não tiver medo, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa de errado. Exato. O medo, ele faz parte justamente disso, pra tomada de decisões. Será que esse caminho é certo? Porque você tem que pensar num todo, não tem que pensar só no seu, né, seu próprio benefício. Eu tenho uma equipe, tenho uma empresa, será que essa decisão vai impactar os meus colegas, em que esfera que ele pode impactar? Então, eu acho que o medo, ele é fundamental, ele não pode te paralisar. Exato. Mas... Olha que interessante, tava escutando um podcast do Cortella, e aí perguntaram pra ele assim, Cortella, você tem medo da morte? E ele falou assim, medo eu tenho, mas eu não me apavoro. Porque o medo me faz que eu ande com o meu carro a 60 por hora. Se eu não tivesse medo da morte, eu andaria a 240. E é a mesma coisa, né? A gente tem que ter medo pra forma que a gente tome decisões prudentes e assertivas, mas a gente também não pode se apavorar e sair desesperado e batendo a cabeça na parede. É o que eu tento dosar. Porque quando você olha a longo prazo, uma perspectiva longa, te dá esse medo. E esse medo, se você não controlar, não dosar, você paralisa. Sem dúvida. Né? Você paralisa. Então, ele é benéfico até mesmo pro buscar de conhecimento. Onde você precisa de... Aonde não? Você tem que se dedicar em tudo que você pegar pra fazer, né? Então, o medo, ele é positivo, mas você tem que controlar. Porque senão você perde a mão. Eu costumo dizer que as pessoas acham que medo que segurança é a ausência do medo. E não é. Não é. Segurança é a certeza de que você está entregando o melhor para o seu paciente. Com certeza. Inclusive por ter tido medo de não estar entregando e, consequentemente, buscou entregar. Então, para mim, segurança... E o que a gente busca é segurança. Com certeza. Não é ausência de medo. Talvez seja o que o Cortella quis dizer. A segurança dos 60 km por hora. É mais seguro. Então, quando eu penso nisso, e eu sigo muito a minha... E isso que me faz estudar todo dia.
Eu estudo todo dia porque todo dia eu tenho medo de não estar entregando o melhor para o meu paciente. Mas quando eu tô do lado dele, eu tenho seguro de que eu tô fazendo o melhor porque eu sei Que você que tá eu preparado. me preparei, que eu continuo me preparando de forma contínua. Tanto que eu não consigo entender e concordar com pessoas que falam para mim, E aí a gente tá falando de medicina, mas eu acho que isso se aplica a qualquer área. Eu detestaria saber que o engenheiro que projetou o meu prédio, que é um prédio de 30 andares, ele parou de estudar depois que acabou a faculdade. Detestaria saber disso. Ele fez isso, por favor, não me conte. Porque talvez eu tenha que me mudar de lá, entende? Ou se eu souber, eu preciso de ou procurar outro apartamento. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu entendo que eu preciso estudar todo dia, porque não tem jeito, você vai evoluir todo dia, porque as coisas evoluem todo dia, a informação vem nova, isso começa a te trazer segurança, porque você sabe que você está fazendo o seu melhor, e acho que a MD Ensino, na verdade, ela é muito pautada nisso, sabe? A gente acredita muito, muito, muito que não dá para parar de estudar, assim, não dá. E é legal, porque hoje eu vejo pessoas vindo querer trabalhar conosco, assim, fazer curso em coprodução, falando isso, olha, eu tô indo porque eu preciso voltar a estudar. E eu acho que o curso, fazer como preceptor de curso, inclusive, vai me fazer sair da zona de conforto, porque isso vai se expor. É legal isso. Eu acho que o caminho é esse. Mas eu fico me perguntando se só o simples fato de sair da cama todo dia para atender um paciente já não deveria ser essa motivação, sabe? Eu acho que a gente tem que... E aí, no seu caso, você ainda não atende necessariamente o paciente, mas você tem esse medo porque você ainda não tomou. Aí quando você começa a tomar essa decisão, você começa a ter uma segurança, mas não na minha perspectiva, não do jeito correto, né? Com certeza. Filosófico. Não, né? ficou bastante. Você tá pensando, eu gosto quando a gente fica pensando, o Luiz, o Luiz que edita tem um podcast com o Luiz, né? É verdade. A gente fala tanto Tem que dele. mostrar ele na câmera, ninguém... Não, então já conhece ele, porque os stories sempre tem ele lá. É verdade. Eu ia perguntar se as pessoas às vezes acham que o Luiz é só uma pessoa... Ele é tipo o Lombardi. Lembra o Lombardi, Silvio Santos? É tipo o Lombardi, Silvio Santos. Tipo isso. Comedor de paçoca. Até hoje eu não conheço o Lombardi, cara. Cadê as paçocas? Ele já comeu tudo, né? Caramba. Olha lá. Enfim. Cara, legal, gostei, tô gostando do tom. Você já sabe o que vai fazer depois? Porque assim, você também não necessariamente precisa fazer uma especialidade, né? Até porque você tem um know-how já em outras áreas. E hoje tá menos obrigatório, eu acho, ao mesmo tempo que eu acho que é importantíssimo pro mercado. Mas parou pra pensar nisso já? Ainda não, eu acho que é muito cedo. Se eu parar pra pensar, eu ia trazer algo voltado pra minha área, né? Legal. Mas ainda tá muito cedo. Falar assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu Você também lembra defendo... mais ou menos quando que você... Tudo bem que você definiu agora, né? Semana passada. Mas você lembra quando você decidiu fazer cirurgia lá, que foi sua primeira especialidade? Foi bem cedo, acho que foi tipo 5º período. E veio disso. Dessa história, de começar a ir acompanhar, e aí tinha um professor, Marcos Flávio, até comentou lá no post nosso lá esses dias. Não vi, não. Ele era cirurgião, e aí acabou que ele me carregou, e aí depois fui conhecendo, a irmã dele era procto, aí depois veio outros professores, enfim, de cirurgia que foram me incentivando, e aí acho que foi 5º período, foi bem cedo, e eu não recomendo isso, né, eu acho que você tem que ser aberto a todas as especialidades, porque acabava que eu ia no internato só cumprir tabela. Sim. Eu queria só aquilo. Até na UTI, inclusive. Eu ia só cumprir tabela. Que coisa, né? Que coisa. Igual se eu tivesse feito cirurgia. Se eu tivesse feito cirurgia. Eu não lembro, não, mas assim, na verdade, eu sempre fiquei muito aberto, assim, Eu não sabia que eu não queria coisa muito cirúrgica. Não só por essa situação, mas eu nunca fui uma pessoa muito manual. Não é muito minha... O meu irmão, por outro lado, que é o Marcos, já tem um podcast também, ele tá sempre aí também aparecendo. Meu irmão sempre foi um cara muito manual. Eu nunca fui manual e não me considero uma pessoa perfeccionista, longe disso, inclusive. E eu acho que algumas áreas cirúrgicas, elas requerem um grau de perfeccionismo. Eu vejo até o Rafael Melo, nosso Melo aqui, a gente vive em conflito em algumas coisas, porque ele quer que o negócio saia do tom que tem que sair, do tom da cor, do tom da voz, não sei o quê. E eu nem me considero uma pessoa tão perfeccionista. Então, eu nunca me interessei por coisa muito manual, mas dito isso,
qual área da clínica, vamos dizer assim, que eu gostaria. Assim, eu excluí já no começo muito cirurgia, excluí a ginecologia, tudo que tinha muito cirurgia, apesar de terapia intensiva ter muito procedimento, né? Exatamente. Mas eu nunca achei que esse é a moda determinante da especialidade, você sabe disso, que eu não acho isso. Pelo contrário. E tem procedimento que é inerente a todo médico, intensivista, eu acho que ele é inerente ao intensivista, emergencista é inerente a todo médico. Então aquilo ali tinha que saber e pronto. Tinha que saber e fazer bem feito e a gente fez, mas não me lembro. Eu me lembro de decidir terapia intensiva na residência. Apesar de ser acadêmico de liga de terapia intensiva desde o 6º período. Foi o primeiro estágio, ciência curricular que eu fiz e fiquei até o final da faculdade. Então, e o estágio era bem forte, terapia intensiva. O Sérgio Kiefer, você deve conhecer. Quem? Sérgio Kiefer. Ele é de Itaperuna, chegou até Já ouvi falar, não conheço sim, pessoalmente, mas já escutei falar dele, sim. E vai escutar mais à frente. Com certeza. Grande mentor. Até hoje a gente conversa muito sobre terapia intensiva. Com certeza, da área ele mentor mesmo é ele. E tem algumas referências que eu tive em minha formação, mas mentor é ele. Sem sombra de dúvidas. Até hoje a gente conversa bastante. Mas eu quis fazer pato e gastro. Eu saí da faculdade querendo fazer gastro. Fiz clínica médica pra fazer gastro. Eu gostava de gastro também. Apesar de gostar muito de emergência sempre, de UTI, emergência eu gostava, vibrava ali com o diagnóstico mais rápido. E acho que foi aí que eu decidi que eu não fazia sentido pra mim um negócio que eu tenho que ficar esperando, ciclando o paciente. Na verdade, sempre achei extremamente inquietante o processo de saúde ser tão, não vou dizer fragmentado, mas tão esporádico. Sim. Sabe? Hoje, com as redes sociais, acho que está melhor. Mas antes, você vai na consulta, sai da consulta. Aí você vai para casa com um plano de tratamento. Aí você volta daqui a 90 dias. Ou daqui a um ano você tem que voltar. Mas o processo de saúde, ele é um contínuo, ele tá na sua vida todo dia, né? Seja saúde do ponto de vista de emagrecer, mudança do estilo de vida, ou seja saúde do tratamento mesmo, do diagnóstico, da investigação, do exame que tem que ser feito. E isso sempre me incomodou muito, assim, o ciclo do paciente ser muito grande, sabe? Eu não consigo entender, a gente precisa cuidar do paciente. Por isso eu sempre gostei um pouco de PSF, porque você tinha esse contato, eu sempre não vivi muito isso na prática, mas pelo menos na teoria, você tinha você poderia ter esse convívio ali, né? Certeza. No dia a dia, isso faz sentido pra mim. Atenção primária, né? Eu gosto. Eu gostava também. Eu era da galera, eu gostava da visita familiar, eu ia passar, tomar café, comer bolo, eu gostava disso. Você gosta do bater povo, papo, né? ouvir história. Isso aí, brinca com os cachorros. Isso aí eu já pulo. Você passa a parte. Cachorro tá igual a Helena, minha filha. Minha filha tá enfiando a onda na boca de um cachorro todo dia. Agora tá com o campeão agora lá. Tem um cachorro na roça, ela tá na casa dos avós, tem um cachorro na roça que tá... Todo mundo tem medo, os primos tudo tem medo. Ela começou a fazer carinho com o cachorro ela ficou confiante com o cachorro, agora ela dá comida dentro da boca do cachorro. E os primos, tudo mais velhos que ela, continuam passando tudo longe do cachorro. O campeão. destemida, ousada. Ela é. Desde pequena. Ela é pra... Nossa, a gente começa a falar da Helena que já era. Da vizinha minha que falou que é até cardiologista. Ela falou que acho que o mundo não tá preparado pra Helena. Não, e ela é linda, ela vai ficar um mulherão. Ela é linda. Tem um olho lindo, né? Linda. Graças a Deus puxou o pai. A Luísa tá engasgada. Cara, a Luísa tá engasgada. Brincadeira, Isabela. Puxou a mãe, linda igual a mãe. A Luísa até... Acho que vai ter que parar o podcast. O Luiz participou do podcast. Ressuscitar o Luiz ali agora. Que isso, Luizão? Faz um close meu aí, ó. Boa. Jane, mais o quê? Conta pra gente mais sobre faculdade. O que você perguntaria pra alguém, vai? O que eu perguntaria... Joguei ela pra cima. Você perguntaria pra alguém... O que você já me perguntou? Você já me perguntou algumas coisas, né? Professor seu no 3º período de faculdade. Menino... Joguei ela no fogo agora, hein, Ju? Você transferiu a responsabilidade. É da Ju, mas a Ju agora não entregou. A gente tá pensando, tá ganhando tempo aí, até né? agora não entregou, então vai pra você. Tá cansada, já gravou um outro, né, Ju? Tá cansada. Inclusive vai ter a aula da Ju daqui a pouco, né? Não percam. Vai lançar na comunidade. E se preparem, Ju e eu estamos preparando um mega curso. Um mega curso, né, Ju? Vamos. Tomada de decisão. A gente falou tanto de tomada de decisão. É verdade. Você tem um nome ainda, né? A gente pede pra dar nome pra curso. Meu sonho é saber dar nome. Essa pergunta, ela é muito óbvia, né? E ao mesmo tempo ela é muito complexa, né? Cara,
De cara, assim, eu não sei o que eu perguntaria. Você já me perguntou algumas coisas, não? Eu já te perguntei o que te levou a querer fazer a cirurgia, né? Essa tomada de decisão. O que te impulsiona, né, na vida, na profissão? Legal. Acho que a pergunta seria essa. Excelente. Nossa Senhora. Se eu começar a responder essa pergunta aqui, Luiz... Fica 3 dias. Fica 3 dias respondendo, mas eu vou tentar ser sucinto. Começa você, vai. Que me impulsiona? Eu acho que quando a gente vê a resposta do paciente e da família, eu acho que não tem preço. Eu acho que quando o paciente morre e a família mesmo assim é extremamente agradecida a você, eu acho que você fala, caramba, eu fiz o meu papel, isso te dá uma vontade de continuar muito grande. E quando, lógico, o paciente melhora, aí mais ainda. E eu, pelo menos, não sei se é um erro ou uma característica, às vezes a gente se apega muito a determinados pacientes, né? Tipo, tem pacientes que ficam dentro da UTI 15, 20 dias. Você tá ali com ele todo dia. Às vezes eu passo mais tempo com ele do que com minha mãe. Tem nada de errado isso. Então eu chego de manhã, ei, bom dia! E a gente bate papo da vida e às vezes a gente acaba se apegando. E ver ele sair e sair bem, pra mim, eu acho que isso daí nada paga. Mas essa fala, esse direcionamento que se é certo ou errado, ainda existe, tá? Existe. Então, você fala assim, peraí, eu tô fazendo certo ou tô fazendo errado? Eu acho que... Se envolver, né? Exatamente, eu acho que você tá ali como profissional, o paciente tá abdicado do mundo, da família, de tudo, ele precisa de uma certa atenção. E qual o problema de eu parar 1 minuto do meu tempo e falar assim, e aí, como que você tá? Vamos conversar, né? Vamos bater um papo, vamos conhecer essa história. No meu ponto de vista, eu não vejo nada de errado. Eu acho que isso só vem a agregar mais. E, cara, assim, medicina é saúde, tá? Mas vamos falar medicina porque é o tópico nosso. Medicina é sobre relações, velho. É gente, né? É sobre gente, é sobre relações. Isso pra mim é a maior palhaçada que existe no mundo, você se acostumou? Mas nossa, você sofre. É óbvio que a gente não sai chorando todo paciente que coisa. Mortalidade de uma UTI, por exemplo, que é o nosso nicho, é em torno de 18, 20% nas melhores famílias, nas melhores UTIs. Então você vai ter 18 a 20% do seu paciente, você morre. Você não pode sair em prantos para todo paciente. Mas isso não significa dizer que você se acostuma com o sofrimento alheio, que você robotiza aquela sua relação, que você... eventualmente, em um caso ou outro, não vai se envolver muito mais. Que vão ter algumas situações que te dão gatilhos que você não consegue tolerar. Sabe? Tem situações que, inclusive, se a gente tá falando de estar sozinho, de tomar decisão, tem situações que eu chego e prefiro compartilhar mais ainda as decisões porque simplesmente eu me envolvi em um aspecto emocional, num ponto emocional, que talvez esteja interferindo na minha tomada de decisão. E isso tá tudo certo. Como você reage a isso? Com raiva, com choro, com tristeza... enfim, com motivação pro próximo é uma outra questão. Mas achar, por algum momento que seja, que você não deveria sentir... é errado, né? É errado. Isso é errado. Não, pra mim... Porque é certo, a verdade é relativa a cada um, né? Mas pra mim, isso é um erro absoluto. Não me venha com essa fala, não me venha com essa frase. Não, mas você se acostumou, ou você deve acostumar, ou você não pode... Não. Como respondo ao meu sofrimento... é uma outra coisa. Ok, talvez se estiver atrapalhando a minha vida social, a minha vida particular, a minha vida no trabalho, as minhas tomadas de decisões, eu tenho que rever como eu reajo a este sentimento. Mas deixar de tê-lo, jamais. Jamais, não deve, porque a partir do momento que você deixar de ter, acho que você está talvez na hora de ir para um outro rumo, para um outro caminho, assim, sabe? O que não significa também dizer que vai te ajudar, que você também não deva ter sentimentos de relação, sabe? Pra mim, quanto mais você for envolvido, melhor. Só tem que tomar cuidado com a sua reação a esse envolvimento. Porque eu também já vi muita gente tomando decisão errada por conta desse envolvimento. E aí, pra mim, é problemático. Porque você tá tomando uma decisão que você coloca você no centro do cuidado. Porque a sua relação de sentimento, na minha opinião, ela tem que existir, mas sempre com uma meta do paciente ser o foco. Sim, claro. E aí, para isso, eu sempre falo sobre subserviência.
Para mim, o jeito de resolver isso é você pensar em servir ao paciente. A subserviência, ela é a máximo, talvez, da compaixão ali, da relação de compaixão, ou a compaixão é até um ponto a mais da subserviência, porque você vai servir com realmente amor, e talvez a gente esteja falando aqui mais de compaixão do que propriamente a subserviência nua e crua, mas porque a partir do momento que eu estou servindo, estou sendo compaixão, eu ainda continuo colocando o paciente no foco do cuidado. Eu não me coloco à frente disso, apesar das minhas relações, que elas têm que existir, cara. Da mesma forma como quando tem parente internado, né? Não vale a pena você ficar tomando as decisões, porque elas vão ser enviesadas. Então, pessoa de fora que deve tomar as decisões. É legal você falar isso, porque é comum as pessoas falarem assim, às vezes, se fosse seu parente, você faria isso. No Covid, eu vi muito isso. Se fosse seu parente, você faria isso. Você deve ter escutado isso, com certeza. E você vai escutar isso, gente. E eu tenho uma resposta para isso, eu falo assim, olha, se fosse meu parente, talvez eu não estaria atendendo ele. E se eu estivesse atendendo, não significa dizer que as minhas decisões seriam as melhores. Porque justamente o comportamento, a relação afetiva que vem de anos e anos, né, desde a minha nascença, desde que eu nasci, podem influenciar, inclusive de forma negativa. Então, eu não estou atendendo o meu familiar, eu estou atendendo o seu familiar. Que eu garanto que eu consigo atender ele melhor inclusive, do que talvez eu atenda o meu familiar. É óbvio isso aí, né? Pelo menos essa sempre foi minha resposta para essa indagação. Você fica meio que paralisado, né? Aqueles sentimentos. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo o melhor? E o impacto de uma decisão errada, né? Ele é muito maior, vem uma culpa, então não vale a pena. Não vale. Inclusive, eu também nunca gostei muito de atender familiar, assim, né? Graças a Deus não tive muita experiência. O Silvestre, meu primo teve experiência, ele cuidou da minha avó. Minha avó teve Covid, a minha avó faleceu, a gente paliativou ela, a gente nem deixou entubar, nem nada. Mas cuidou, o Silvestre estuda junto com a gente, e é enfermeiro. Ele cuidou da minha avó, ele foi a única pessoa que conseguiu ver minha avó, porque na época lá em Guaçuí não estavam deixando entrar e tal. Ele cuidou da minha avó, mas eu sei que pra ele foi muito difícil, porque ele, ainda mais a gente tomando decisão aqui de não entubar e tudo mais, e ele lá do lado. Mas eu não acho que seja um problema, que a gente tem que fazer esse tipo de comparação. Eu esqueci de novo que eu tava com o filho. Qual que era o começo da conversa? O que te impulsiona na sua profissão? A pergunta era essa, era minha pergunta para com vocês. Caraca, a Janine mudou de... Não, eu já falei. Ela vai pegar seu lugar, hein? Vamos começar a convidar ela, hein? Ou o meu, né? Mas depois daquelas 26 páginas... Tô começando a gostar dessa brincadeirinha. Depois daquelas 26 páginas lá, Jane, ela vai perder o lugar dela, Luizão. Genial, cara, o que me impulsiona essa pergunta é muito difícil de falar, tá? Mas... honestamente, hoje, assim, já tem algum tempo que eu acho que me impulsiona, talvez isso, inspirar pessoas, e aí inspirar as pessoas, não tô falando com demagogia, porque não é eu sou inspirador, não é isso não. É a gente juntos se inspirar para que a gente consiga entregar o melhor resultado. Isso através do ensino, mas acima de tudo na beira do leito. Porque a Ju sabe, eu gosto ali de viver isso do lado da beira do leito com a equipe, entende? Então, porque eu me inspiro também. Então, o que me impulsiona é a inspiração, é a troca de inspiração. Então, quando eu vejo, quando a Ju me manda mensagem, cara, você não me mandou um artigo pra gente estudar, pra gente poder montar aula, você fala, cara, isso me inspira, no energia lá no alto, eu vou mesmo, eu vibro mesmo, porque é ela me inspirando e vice-versa, e quando... Enfim, e ela preocupada também de se preparar pra uma entrega... Exato. Então, isso é legal. Acho que isso é meu grande motor, assim, hoje, meu. Que pra fazer medicina todo dia, assim, a gente se inspirar, assim. Não acho que é eu inspirar ninguém, porque a inspiração ela é mútua. Eu tenho certeza que os maiores líderes do mundo que inspiraram as melhores pessoas, eles só conseguiam inspirar porque eles se inspiravam no que eles É um ciclo, fazendo, né? Na verdade, é um ciclo. Que é um ciclo de energia, eu acho, sabe? A inspiração ela é um ciclo de energia, assim, ela traciona a sua motivação, o seu foco, a sua disciplina. Vem muito da inspiração de querer entregar algo a mais. Isso é top, né? Ficou filosófico o negócio. Ficou, não. A gente tá ficando bem filosófico. Nossa, né? não sei se esse podcast vai parar. Não sei se esse podcast vai parar desse jeito, hein, Luizão? Tá fluindo, ai. Caramba. O objetivo não é esse? Com certeza. O talento? Falta só a taça de vinho, né? Não, exato. Você não sabe o que tem na caneca da gente.
quero ela também. Essa careca... Ela também. Essa careca é disputada, tá, gente? Todo mundo quer essa Sério? careca. Mas isso aqui é minha? Mais ou menos, né? Depende. 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 Você vai fazer uma mídia? Ah, eu vou ter que fazer o Instagram, pessoal. Me conta essa história, Do pra gente sabão, encerrar. História do Pode, pra gente sabão. encerrar. Vamos ouvir a história daí. Que Do história sabão. é essa de você ter uma fábrica de sabão, você é empreendedora? Assim? Então, Ela é uma Eu amo empreendedora. empreendedorismo. eu sou uma pequena empreendedora, né? Que Não comecei... existe pequeno empreendedor. Empreendedor Não, eu você falo é, você pequena é. no bom Faturamento? sentido. É, porque, na verdade, na pandemia, tá aquele tempo ocioso, e pra não entrar naquela que é preciso de fazer alguma coisa, e comecei a entrar na internet, buscar alguma coisa e vi, e fiquei encantada com a parte de fitoterapia. Sei que minha amiga Juliana não, não acredita muito nisso. Efeito placebo. Pô, mas ó, Que não é placebo. Não, mas olha só. Ai, meu Deus, lá vai eu alongar a história, atrapalhar a história da menina. Efeito placebo é efeito terapêutico. Mas eu tentei justificar isso pra ela também. Efeito placebo não significa dizer que ele não tem efeito. Talvez só que o efeito não está diretamente relacionado à substância. Claro. Mas que ele existe, ele existe. Tem um livro, tava lendo agora, acabei de ler qual que era. Já me lembro o nome do livro. Ele fala algumas coisas sobre efeito placebo. E aí ele fala, das passagens ele conta que lá, eu não vou lembrar exatamente, então, quem estiver escutando, se sabe dessa história, coisa, eu tiver errado em algumas coisas, a questão aqui é a moral lá da história. Ele conta a história da cirurgia cardíaca lá, de angioplastia, angioplastia não, de revascularização, nos primórdios dela, que o paciente tinha angina e sentia dor. Aí alguém foi e falou, vamos tirar aqui, fazer uma ponte, mas não era ponte como a gente entende hoje, eu não vou me lembrar detalhes. O fato é que eles e todo mundo começou a melhorar da dor, da angina, num período de 4, 5 meses. Mas não mudava a mortalidade. E aí eles fizeram um placebo, eles fizeram um randomizado pro cego, que eles levavam o paciente para a mesa cirúrgica, abriam o externo, abriam a pele, davam os pontos, mas não operavam o cara. Isso fizeram para uma série de N pacientes. E aí o paciente voltava para casa. E eles, os dois, o que tinha feito a cirurgia e o que tinha feito, tinham o mesmo alívio de sintomas. Ou seja, eles provaram, a intenção era provar que o efeito placebo, foram outros experimentos depois que eles fizeram, que o efeito placebo era um efeito terapêutico. Sim. Não era direcionado à ação, que era colocar lá, fazer essa revascularização do jeito que eles faziam. Mas o efeito placebo existe, então eu sou super... A minha mãe, quando eu tô passando mal, ela me dá biotônico fontora, vitamina C e xantinon. Se eu tomar isso sozinho em casa, eu não melhoro. Aí quando ela me dá, eu me sinto vigoroso. Nossa, e me sinto mesmo. Avó, E não é Miguel, não, eu me sinto mesmo, me sinto bem. Então, só um parênteses gigante sobre efeito placebo e fitoterapia. Conta essa história. Né, desculpa. Juliana? É só porque você falou que a Juliana discordava e quis te apoiar. Não, isso aí a gente já entrou numa situação que foi uma zoeira, né? Mas já tá tudo certo. Foi, já resolvemos. A gente já Então, me solucionou. conta que você gostar dessa história, assim. Não, aí eu comecei a pesquisar e tal, e comecei a voltar pra essa área da aromaterapia, fitoterapia, né? E eu fui estudando, falei, vou entrar num cursinho aqui, vou fazer. Ó, que massa. Aí eu comprei um curso na internet e fiz pelas aulas online mesmo, e aí deu certo, vi que deu certo. Que isso, que massa. Vi que deu certo. E assim foi. Aí, querendo ou não, eu busquei algo como uma válvula de escape, né? Uma terapia. Eu gosto dessa parte do manual, do fazer e tal. Aí, a partir daí do sabonete que saiu, deu certo. Eu uso, presenteei, vendi bastante, graças a Deus. Pô, mega Rende empreendedora, também. da onde ela tomou aquela amiga? Rende também um trocadinho aí, Um apoio. né? Um apoio. Aí hoje eu faço. Qual que é a marca? Bem Me Quero Swap. Bem Me Quero Bem Me Quero Swap. Swap. Bem Me Quero, Bem legal. Me Quero. Aí eu comecei a pensar... Tem rede social? Arroba Bem Me Tem. Quero? Arroba Bem Me Quero, _swap. Você vende e-commerce? Você vende... Ainda não, por quê?
essa questão da doideira da faculdade tá me sobrando muito pouco tempo. Então, eu não tô conseguindo alimentar mais o Instagram, né? Então, assim, eu vendo mesmo no boca a boca pros amigos, faço lembrancinhas de casamento. Eu entreguei agora uma lembrancinha de casamento, foi muito legal. Massa. Foi pra uma pessoa super querida, que foi minha terapeuta. E aí, falando de terapia. Tive a oportunidade de fazer isso no casamento dela. E assim, é legal, eu gosto, é minha válvula de escape, minha terapia mesmo, do manual, de chegar assim, tô estressada, hoje foi tenso, vou chegar em casa, vou fazer uma vela aromática, Legal. vou fazer o meu difusor, vou perfumar minha casa, vou cuidar da pele, então tudo isso voltado pro autocuidado. Legal, pô, parabéns, na verdade, você é um mega Obrigada. empreendedor, não tem nada de microempreendedor. Saiu de sentido uma oportunidade lá figurado. da pandemia, mas, ó, parabéns Obrigada. mesmo. Comprar uma pra botar aqui. Isso que eu ia falar, Ju, Vou pelo amor de fazer, Deus. vou fazer uma especial pro Isso, Evidenciano. isso Ah, aí. e a gente vai Pra fazer aqui foco, o merchan. concentração, Aí, ó. Isso aí. A gente bota ali. energia, Rafael alegria. precisa de foco. O que Rafael vai chamar isso? Não, Não pode nem Bruxaria. falar, nem né? falar, mas pode nem falar. melhor nem envolver essa a pergunta desse. Melhor deixar ele quieto pra Ele lá. fica nem sabendo, né? Não, Melhor não, ele não. nem saber, não. Não, cara, que massa. Eu adorei, na verdade, Ju. O que você acha? A gente nem esperava tanto, Não né? esperava, a gente começou meio... Eu acho que inclusive tem muita coisa que a gente conversou aqui, muita história sua, muita história nossa, que pode servir bastante de inspiração e até de, sei lá, um caminho, né, pra Com certeza. alunos aí de medicina de qualquer período. Foi ótimo, Jane. Ó, a Jane é Obrigada. super desenvolta, hein? Prometeu nada, entregou tudo, né? Exatamente. Eu adoro essa frase. É o talento. Eu adoro essa frase sua. Apesar que no futebol eu prometo e entrego, né, pai? Então, aí a gente bota 10 a faixa. Vou botar um nome no podcast igual do Diego. 10 é a faixa. Hein? O que você acha? Luizão, cara, Jane, prazer. Foi legal te conhecer e legal de estar com você aqui pra ter esse papo. Ju, saiu do nada, mas queria lembrar aqui pro time, pra todo mundo que nos escuta, então, sobre duas coisas. O nosso curso de ventilação mecânica online, 100%, tá, Jane? 100% online, Jane. É um curso que a gente faz... Poxa, se fosse só um curso, Jane, de ventilação mecânica, tem um monte por aí. Então, qual que é a nossa proposta de valor? O que a gente acredita? Além de ser construído por pessoas de extremo gabarito aí, pessoas que fazem isso há muito tempo, e a gente tentou ser profundo, mas ao mesmo tempo entregar o que a pessoa precisa na prática. A gente tá com uma mega produção aí, o Luiz editando, aula, cenário, você viu, né? Perfeito. Ficou legal, né? Bom. E além disso, a gente tem duas coisas que a gente se orgulha muito com relação ao curso de ventilação mecânica, que é mentoria online, mentoria mensal. Então todo mês a gente junta, faz a mentoria com todo mundo do curso, quantas vezes você quiser assistir, trazendo dúvidas do time, dos alunos e casos nossos. Tem um grupo que a gente se fortalece e tenta inspirar todo dia as pessoas a estudar e tirar as dúvidas diárias delas aí. E a gente não acredita, Jane, a gente não acredita que as pessoas aprendem um dia, 10 anos. Não existe medicina, qualquer pessoa que quer vender curso de medicina dessa forma é completamente equivocado. E aí, por isso, a gente acredita muito nesse contínuo, sabe? E aí a gente coloca isso dentro de uma perspectiva de mentoria mensal, diariamente nos grupos e atualização das próprias aulas, sabe? Então é um curso vivo e você, uma vez que compra o curso, Jane, que adquire o curso, você não tem esse negócio, um ano de assinatura. A gente até acha ruim, tem um monte de gente que acha ruim, que a gente gosta de falar, mas aí vocês vão... Podia vender de novo, vai cara, perder mas dinheiro. não é, nosso propósito é desenvolver você como médico. Então não faz sentido falar, você vai ter esse curso por um ano. Então você tem esse curso eterno, que sempre é atualizado, você pode entrar na mentoria quantas vezes quiser, perguntar quantas vezes quiser, trocar ideia quantas vezes quiser. Então, Luizão vai deixar um link aqui. Luizão, você não tem deixado o link, hein, cara? Aqui o QR Code, o site, para as pessoas entrarem no YouTube. Depois você passa ali no RH. Então a gente vai deixar o link para quem quiser adquirir nosso curso de ventilação mecânica. Online, 100% online. E quem for de Vitória ou quem for de fora, vai ter uma turma extra de imersão que a gente não anunciou ainda. Não sei se quando esse podcast sair vai ser anunciado. Dia 24, 22 e 23 de agosto. Mais informações, manda direct pra gente também. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Quais são as nossas redes, Ju? YouTube, @mdensino. Isso aí. comunidademdensino.com. Isso aí. Instagram, @mdensino. Spotify, MDensinocast. Não.
Ai, meu Deus. Ah, não, é isso mesmo. É porque não é. Porque o Spotify tem que falar bem claro que se digitar MD Ensino Cash, as pessoas não acham. Tem que ser MD traço no caso, espaço ensino espaço cash. O nosso brilhante Rafael Melo, que coloca o nome nas coisas, colocou esse nome assim. E o Telegram? Achei que você ia O Telegram. Como que é o nome do Telegram? Xodó, Medicina na Prática. Medicina na Prática. Que, na verdade, eu gostaria que chamasse Skin the Game. Skin the Game. Que a gente compartilha nossos casos do dia lá. Acabei de compartilhar um caso. Ao vivo. Compartilhei um caso Vou agora. te mandar o link pra você entrar. Me mande. Compartilha lá. Tem já 600 pessoas quase. Tem legal. um mês e meio só. A gente compartilha assim, tava lá agora, passando caso, passei visita, compartilhei decisões que a gente tomou. O time ajuda a decidir, a pessoa tem que votar lá, é interativo, bem, tá rolando um engajamento legal do time. Legal. Beleza? Dito, entregamos um recado, Luiz? Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, viu? Eu achei muito produtivo, gostei mesmo de coração. Dizer pra Ju que você me impulsiona, você é o meu legal. espelho. Agora, deixa- Gabriel, bem fã, né? Já sempre ouvi a Ju falar do Gabriel. Gabriel, eu falei assim, gente, eu tenho que conhecer o Gabriel e hoje tive a oportunidade. espero não ter Eu falo do decepcionado. Gabriel, eu falo. Pô, Que obrigado. isso, nem falo que o dele. Gabriel é foda. Caraca, agora ela combinou Porra, isso, Luiz, pra não ganhar Desculpa a da retaliação. palavra, mas Não, que Gabriel licença é poética. fodástico. Não, ela falando isso, você combinou com ela, né, Ju? Não, Por pior causa que da- não. Pior que não. A Ju fala muito bem de você. A Ju fala- Obrigado, Assim, Ju. Então eu vou cara, aceitar o ele elogio. é fora da curva. Obrigado, vou aceitar E o elogio. assim, agora você ganhou uma seguidora Bom, obrigado. pra vida. Não, somos todos seguidores um do outro. A gente É falou isso isso, é uma aí. inspiração. Mas Com obrigado. certeza. Mentoria pra vida agora. Legal. Luizão, obrigado. Depois dessa aí, Luizão, tem que até dar um desconto aqueles 26 pais que eu ia dar pra Ju. hein? Nós ia dar um artigo pra Ju de 26 pais, de 42 amanhã. pais pra quinta-feira. Mas tá bom, não vou dar mais não. Obrigado, Jeff, por salvar a pele dela. Pessoal, obrigadão, obrigado, Jeff. Foi um Obrigado, prazer. obrigada. Ju, beijo, 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 tchau, beijo. tchau. Luizão, roda a vinheta. Um abraço.